morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Em inúmeros textos bíblicos a gente vemos Deus se revelando de várias formas, mas a principal dela é a palavra. Observe que no capítulo de número 18, quando Deus vai se revelar para o profeta Jeremias, do versículo 1 ao versículo 4, que é bastante importante para a nossa edificação. Observe que Deus vai falar com Jeremias, se revelar com Jeremias, através do ponto mais importante, principal, palavra. Versículo 1, palavra do Senhor que veio a Jeremias. Deus se revela através da palavra para o profeta. Versículo 2, ordem de Deus, levanta-te e desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Observe a vertente, levanta-te. O termo levanta-te no texto, aqui está no sentido de atitude. Atitude para quê? Aí o texto diz, e desce. Descer para onde? Para a casa do oleiro. Por que na casa do oleiro? Porque lá era o ponto principal onde Deus queria mostrar para Jeremias a revelação do que ele deveria passar para Israel. Às vezes o ponto principal de Deus não é simplesmente em chegar e nos revelar, mas é nos colocar na posição. Na essência do texto, a posição onde Deus queria que Jeremias estivesse era na casa do oleiro. Por quê? Porque lá tinha um propósito. Deus queria que Jeremias visse o oleiro modelando o vaso. Então a posição onde Jeremias estava não era uma posição adequada para que ele enxergasse. Então o que é que Deus vai fazer? O que é que Deus vai pedir para que ele se levante? Ou seja, tome a posição e desça. Para onde? Para o ponto onde Deus quer revelar a visão a ele. Muitas das vezes a gente não recebemos a revelação de Deus por não estarmos no ponto, no centro da vontade onde Deus quer que nós estejamos para recebermos a revelação do Senhor. Sequência do texto. Aí Jeremias diz, verso 3, e desci à casa do oleiro, ou seja, obedeci. Ele mandou, eu fui lá e desci. E eis que ele estava fazendo a sua obra. Ele estava fazendo a sua obra. Olha para cá. A obra não é tua, é dele. O dom não é teu, é dele. A capacitação não vem de você, vem dele. Então, se o oleiro colocou sobre tua vida a obra, é porque a obra é dele. Então, se é dele, quem vai fazer é ele. Versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro. Observe que ele está fazendo o vaso. Se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele um outro vaso. Observe que o vaso que ele está fazendo de barro se quebra no momento em que ele está modelando. Aí no momento da visão em que Jeremias vê o vaso quebrando, Jeremias vai ter outra visão maior ainda. Ou seja, o oleiro pega o vaso quebrado e não o substitui, mas usa o mesmo vaso para fazer dele um outro vaso. Tá entendendo? O oleiro, ele é perito, ele é profissional, ele é capaz de pegar um vaso quebrado e fazer deste vaso quebrado um novo vaso. Deus não substitui aquele que tem chamada. Deus não substitui aquele que tem o dom. Por mais que seja difícil, por mais que a caminhada esteja pegada, por mais que o caminho seja espinhoso, Deus vai dar capacitação para usar o mesmo o qual ele estabeleceu a chamada para prosseguir a luta e na peleja até o final, para que ele consiga enxergar a vitória e a grandeza do poder de Deus na vida dele. Às vezes quando o oleiro amassa, dói. Às vezes quando o oleiro aperta, dói. Às vezes quando o oleiro está modelando, dói. Mas é para dar postura, dar um novo visionamento ao vaso, para que o vaso tenha uma instabilidade de vaso. O oleiro sabe o que está fazendo.